No vídeo de hoje vou refazer um experimento muito importante da história da física, feito por Faraday em 1845, em que ele constatou o caráter eletromagnético da luz, por isso um experimento tão importante. E além disso, vamos ver as diferenças entre ondas mecânicas e eletromagnéticas e a anatomia do nosso corpo, como ele reage a esses dois tipos de ondas. Então veja que as ondas mecânicas, elas precisam de um meio material para se propagarem. Repare a partícula vermelha, como ela oscila, e com essa oscilação é que a energia da onda vai se propagando através do meio. É claro que se a luz precisasse de um meio material para se propagar, toda a câmara de vácuo iria escurecendo conforme o ar fosse tirado dela. Michael Faraday foi um grande físico experimental, deixando contribuições em várias áreas. Aqui vocês estão vendo 2 páginas do diário dele, em que mostra no retângulo vermelho justamente o efeito Faraday, em que o campo magnético, o magnetismo, interfere com a luz. E agora a bobina usada por Faraday e o cristal, em que ele consegue polarizar a luz. Vamos ver alguns conceitos para entender esse importante experimento que vou repetir aqui, que é o efeito Faraday ou rotação de Faraday. Veja que os campos elétricos e magnéticos, eles estão intimamente ligados. Então, uma onda eletromagnética nada mais é do que uma interação entre esses dois. Sempre que houver cargas elétricas em movimento, elas geram um campo magnético. E alterações do campo magnético também geram uma corrente elétrica. Nessa figura você está vendo o campo magnético gerado em uma volta e em uma bobina. Veja que esse campo magnético ele é perpendicular ao plano das voltas, das espiras, e ainda o sentido desse campo é dado pela regra da mão direita. Temos aqui um galvanômetro. Esta lâmina de barbear ela está imantada e metade pintada de preto. Então vamos ver o que acontece a hora que eu ligo numa pilha. Primeiro eu vou ligar aqui o vermelho no positivo da pilha. E mexer um pouco aqui, ver o que acontece. Então ao fazer isso, veja que a lâmina está se direcionando para seguir o campo magnético agora. E a parte preta ficou para trás. E ao inverter agora a polaridade da pilha, vamos ver o que acontece com a lâmina. Ela também segue a direção do campo magnético e a parte preta ficou para frente. E agora um outro experimento com essa bobina ou multímetro em milivolts e ímãs de neodímio. Vou passar o ímã através da bobina. Repare no multímetro que vai acontecer. Então, ao passar o ímã pela bobina, eu gero a corrente elétrica. Com as duas observações anteriores, vimos que o campo elétrico e o campo magnético estão intimamente ligados. Então, alterações em um provocam alterações no outro, ou mesmo surgimento de outro. Então, veja, para o experimento de Faraday é necessário ainda saber o que significa uma luz polarizada. A luz polarizada é aquela que vai passar em um único plano. O que significa isso? A luz aqui ao meu lado, essa lâmpada, ela emite ondas em todos os planos. Em todos os planos. O polarizador, ele vai pegar a luz em um plano de uma única direção. Ou seja, aqui tem
uma lâmina polarizadora. Para o experimento eu vou usar filtros polarizadores de câmeras fotográficas. Então aqui eu tenho uma lâmina polarizadora. Quando a luz está passando nesse plano. Agora, quando eu ponho um outro polarizador, ela não passa mais. Porque eu coloquei o outro polarizador a 90 graus. Então, a onda que estava passando assim, ela foi cortada e a luz não passa mais. Então, eu tenho ali, para o experimento, 2 polarizadores. Então, a luz passa ou não passa nada, ou passa numa pequena quantidade. Se houver um maior brilho da luz ao ligar o campo magnético, há 2 possibilidades. Ou rotacionei o polarizador, ou rotacionou o plano da onda de luz. Então, se ao ligar o campo magnético, rotacionar o plano da onda de luz, tiver mais luminosidade no polarizador, é porque houve uma influência do campo magnético na luz. E esse é o experimento de Faraday. E é o que nós vamos ver agora. Então vamos ver o aparato montado agora. Está aqui. Veja que eu tentei várias bobinas diferentes. Existe um site muito interessante que você dá todas as informações sobre a bobina e calcula o campo magnético. Então, tentei algumas bobinas para ver a formação de um campo forte o suficiente para poder fazer o experimento. Então, aqui, mergulhado no becker, em água, você tem essa bobina. Tem algumas centenas de voltas aí de fio. Atrás uma lâmpada e ligado na fonte de alimentação aqui. Então vou ligar a fonte. Tem em torno de 14 amperes. Ligar a lâmpada. Vamos ver se ao ligar o campo magnético há alguma influência na lâmpada aqui fora. Desse jeito a lâmpada vai estourar aqui. Vamos ver se vai haver alguma influência. Veja, estou ligando e desligando o campo magnético. Tem uma bússola aqui em cima. Quando ligo o campo magnético, há alteração na bússola. Veja, ela se direciona conforme a bobina. Agora, a luz, vamos ver para não estourar muito. Vamos ver se a luz é influenciada pelo campo magnético aqui, do lado de fora. Não, não há nenhuma influência na luz. E agora vamos ver com os filtros polarizadores qual vai ser a influência do campo magnético. Então aqui o filtro polarizador, vou apagar a luz. E vamos ver se há alguma alteração no brilho ao ligar o campo magnético. Girando aqui, eu tenho a polarização. Já é perceptível, vamos ver mais próximo. Veja que houve uma alteração no brilho. Vamos ver se dá para ver melhor isso. Então, com uma bobina mais forte, mais amperes, eu consigo uma alteração mais visível. Mas já dá para ver que deu uma piscada ali. Eu não posso segurar por muito tempo, senão eu queimo a fonte, porque ela entra em curto. Acho que deu para perceber bem que há uma diferença de brilho
justamente por conta da influência, sim, aqui dá para ver melhor, da influência do campo magnético. Então, o campo magnético da bobina está interferindo na luz polarizada, indicando que a luz é uma onda eletromagnética. Aqui dá para perceber à direita da imagem, nessa parte mais roxa, o piscar da luz por conta da influência do campo magnético. Vejam a diferença de brilho. Está aí. Esse é o experimento de Faraday, em que ele viu que a luz ela é influenciada por um campo magnético. E assim começaram as pesquisas nesse sentido. E foi imensa a contribuição de Michael Faraday. Vimos então nesse experimento que ao ligar o campo magnético, a lâmpada do lado de fora não sofre nenhuma alteração de brilho. Mas a luz polarizada que passa por dentro da bobina, ao ligar o campo magnético, sofre essa alteração de brilho justamente por conta dessa influência. E foi assim que Faraday percebeu o caráter eletromagnético da luz. É claro que ondas tão diferentes como as mecânicas e as eletromagnéticas, elas são decodificadas de formas diferentes pela nossa percepção. Então, o ouvido e o olho trabalham de formas completamente diferentes para poder transformar essas ondas em informação para o cérebro. Veja, no ouvido interno você tem martelo, bigorna e estribo, eles recebem as vibrações do tímpano, da onda acústica, e eles vão aumentar tanto a força quanto diminuir a área no estribo para aumentar a pressão, que vai para um líquido, que fica dentro da cóclea. É claro, movimentar um líquido é mais difícil que movimentar o ar. Então, as características da onda sonora permanecem, mas com uma pressão maior, que movimenta os cílios dentro da cóclea e levam a informação em forma elétrica para o cérebro. Já no olho você tem a retina. A retina ela é composta de fotorreceptores, bastonetes e cones. E o que nos interessa muito aqui, a rodopsina. É claro, gente, a fisiologia do olho é uma coisa fantástica. É algo assim muito bonito de se estudar. Mas o vídeo ficaria muito longo se eu explicasse ali todos os passos para a luz se transformar em um sinal elétrico para o cérebro. O que nos interessa no momento é que a rodopsina ela é formada por duas partes, então o retinal e uma opsina. O retinal ele absorve um fóton de luz e assim muda o seu formato do 11-cis retinal para o retinal todo trans. Essa mudança inicia uma cascata de sinais. Então veja, foi o fóton que iniciou tudo isso. Foi o fóton que mudou o retinal. O fóton. E ainda, se a luz fosse uma onda mecânica, ela teria que de alguma forma no nosso olho produzir oscilações, como faz o tímpano e os três menores ossos do corpo humano, martelo, estribo e bigorna, para movimentar o líquido da cóclea. Então, se houvesse algo assim no olho, teria que se movimentar, de alguma forma oscilar o humor vítreo do olho para atingir a retina. As menores oscilações que podem acontecer causam na visão flashes e as chamadas moscas volantes. Se acontecer isso, recomendo que procure um oftalmologista. Então, se a onda de luz fosse mecânica,
ela teria que, de alguma forma, oscilar dentro do olho para poder excitar a retina. E isso não acontece. As menores oscilações formam, como falei, flashes na visão. Então está aí o experimento de Faraday, que mostra o caráter eletromagnético da luz e como funciona a nossa percepção para ondas mecânicas no ouvido e ondas eletromagnéticas no olho. O fóton, ele vai alterar o retinal e é aí que tudo começa. Então, espero que tenha ficado claro a diferença entre esses dois tipos de ondas, e a onda eletromagnética de forma alguma precisa de um meio material para se propagar, como foi visto. O meu muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.